Olá! Gente, eu tô muito animada com o episódio de hoje. Tô recebendo aqui uma pessoa por quem eu nutro profunda admiração e respeito, que tem um trabalho, eu vinha falando com ela agora antes da gente iniciar aqui a gravação, que para mim é disruptivo, porque ela tem a capacidade de conversar com camadas da sociedade que não tinham tanta abertura, no meu entendimento, para temas tão importantes como as nossas emoções. Estou falando aqui da Mari Clark. Para quem já conhece o trabalho dela, sabe que a conversa de hoje tem muita coisa para entregar. Para quem não conhece, eu convoco você a começar a seguir o perfil dessa mulher no Instagram. É Mari_Clark, né, Mari? C. Clark. C. Clark. Tem aqui o livro dela, que é o quarto filho dela, me parece, com outros corporativos. Eu trouxe para pedir que ela autografe, porque eu sou esse tipo de pessoa que gosta do livro em mãos, que eu cheiro as páginas, que eu folheio, que eu faço as marcações. E quando eu tenho a oportunidade de ter um autógrafo de uma pessoa assim, meu Deus, né? É um privilégio. Mari, muito obrigada por estar aqui. A Mari tem uma trajetória de muitos anos no mercado corporativo e ela fez uma transição incrível. Então, além de psicóloga, palestrante, mentora, escritora, ela também faz contribuições no valor econômico. Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você pelo convite amoroso. Também tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho e um prazer estar aqui. Olha, esse podcast é fruto de uma inspiração. E aí eu me encorajei a convidar as pessoas que me inspiram e que eu acho que pode mudar o jogo na vida de muita gente, pode inspirar muita gente. E aí eu queria começar te perguntando o que é inspiração para você? Se você tiver que explicar o que você pensa, sente, acredita sobre a inspiração, o que é? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que inspiração é uma coisa que vem meio de dentro, assim, me traz uma coisa meio intuitiva, que é alguma coisa que a gente mais ou menos não consegue explicar, né? E eu acho que quando a gente não tem conflito com alguma decisão que a gente precisa tomar ou com alguma escolha que a gente precisa fazer, aí eu acho que a gente está inspirado para tomar a decisão certa, sabe? Eu vejo muita inspiração nessa perspectiva da intuição. Estou sentindo alguma coisa que está me chamando para esse movimento, eu não sei exatamente o que é, mas eu vou, porque tem alguma coisa me esperando que vai ser incrível, que vai ser uma surpresa boa, assim. Sabe que eu tive uma conversa esses dias com a minha terapeuta sobre o que era a intuição, na verdade, e ela falou exatamente isso que você está trazendo. Ela falou, olha, para a base da terapia somática, nós somos seres naturalmente intuitivos, mas o que acontece é que esse é o sexto sentido, né? Então, quando a gente está em algum lugar e a gente diz que está com fome, que viu algo, a gente está falando dos 5 sentidos que a gente supervaloriza na nossa cultura. Mas, às vezes, você tem uma voz que está lá dentro falando com você que não, os 5 sentidos não dão conta, nem tudo junto e misturado, de traduzir aquilo. E às vezes é um não sei. Eu não sei o que é, mas Sim. É por aqui que eu quero seguir. É isso o que eu tenho que fazer. Essa capacidade refinada de escutar, que é a intuição, para você estar muito ligado à inspiração. Que coisa interessante essa perspectiva. Mas a gente só consegue escutar quando a gente não está com aqueles ruídos e com aqueles barulhos tomando conta da gente, né? Como é difícil, nos dias de hoje, a gente entrar em contato com esse espaço vazio para que isso possa falar mais alto do que as nossas angústias, as nossas resistências e esses barulhos internos que a vida está o tempo todo convidando a gente para entrar, né? Como é que você chegou a essa percepção de que para você inspiração ocupa esse espaço? Eu acho que muito nesse lugar de tentar encontrar esses espaços mais vazios para que eu pudesse me escutar, sabe? Porque acho que tem muito uma coisa antes da gente entender efetivamente qual vai ser esse caminho, uma oportunidade de sentir e falar, puxa, acho que esse é o caminho. E eu acho que essa é a beleza. Quando a gente encontra essa brechinha de que, como você disse, é muito mais profundo do que a vida mundana que se apresenta, né? Mas certamente quando eu fiz o meu movimento de transição de carreira em 2016 e 2017, eu acho que aí foi onde eu percebi
essa necessidade de entrar em contato mais com as minhas questões, com os meus processos. Eu tinha feito 40 anos, então acho que isso também foi um impulso de uma crise talvez meio existencial, de querer entregar além do que eu entregava, do que eu tinha entregado até os meus 40 anos, sabe? Na minha profissão anterior. O que mudou? O que aconteceu? Essa intuição, o que te inspirou a fazer essa transição? Porque é uma transição importante, né? Quando a gente pensa em essa quantidade de tempo dedicado a um mercado, quer dizer, tem uma identidade Sim. que também se ancora, né, nesse servir. Eu acho que num país como o nosso, eu tenho a sensação que o trabalho ele ocupa dimensões que talvez ele até nem devesse ocupar. Né, de te dizer quem você é para o mundo e frequentemente para você mesmo. Para eu ser alguém, eu preciso daquele trabalho, daquela profissão, deste diploma. Então, abrir mão ou fazer essa transição é um ato de rebeldia, de coragem, muitas vezes, né? Sem dúvida. Eu estou exatamente nesse processo, revendo até um pouco quais serão essas próximas etapas do meu processo de empreender até aqui, né? Depois de todos esses anos nessa jornada. Mas eu acho que tinha um incômodo meu, e eu tinha um entendimento na época que hoje eu vejo de uma forma muito diferente, que era que a empresa deveria me ajudar a curar todas as minhas questões, né? Seja lacunas de desamparo, de insegurança, de rejeição que eu tinha, das minhas angústias. E eu comecei a notar que ali não era um espaço onde eu ia ter essas respostas. Então, acho que esse foi o primeiro impulso para fazer esse movimento e talvez um impulso com uma falta de conhecimento que eu tenho hoje. Porque, como você disse, eu não acredito que um trabalho deva necessariamente ter uma função existencial na nossa vida. Quando tem, maravilhoso. Né? Eu acho que nós, por exemplo, que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com algo que nos nutre. Do vínculo, da entrega, da missão, do ofício. Do ser parte. Que é servir, como você disse, que é impactar. Mas isso é um privilégio para uma microcamada da sociedade. Então, eu acho que o trabalho tem uma função social e ele não deve ter uma função existencial. Ou melhor, as pessoas não podem esperar isso exclusivamente do trabalho, né? Então, eu acho que esse foi o principal gatilho que me fez buscar outras coisas, que tinha essa idade, né, dos 40 anos que eu estava sendo muito provocada para olhar para outras coisas, outros sets, empacotar diferente o que eu já fazia no mundo corporativo. Mas tinha um desejo de, não, esse lugar não é para mim, esse lugar não vai me curar nunca. Uma inquietação. E não ia curar, né? Não ia curar. Era muito mais sobre mim do que efetivamente sobre o espaço que eu ocupava, sabe? Tô falando de uma coisa tão fabulosa, que é a gente ter a consciência de que as coisas que a gente faz na vida, pelo menos assim que eu tô escutando, sabe? Elas podem ser fonte de cura. Exatamente. E a gente às vezes não olha para essa perspectiva. A gente olha para o trabalho ou para os nossos papéis sociais como algo meramente protocolar ou da rotina. Acho que a gente está tanto nesse lugar do piloto automático que a gente não reflete se aquilo que a gente faz nos adoece, nos cura, ou como é que isso impacta também o mundo, né? Se isso também está curando, impactando ou adoecendo outras pessoas. E se perguntar sobre isso e ter esse entendimento e daí, dessa consciência, criar uma intenção, isso é fabuloso, né? Assim, é um processo incrível. Mas, de novo, são muitos anos navegando nesse lugar de me olhar e de querer entender efetivamente como uma pesquisadora da minha própria pesquisa, sabe? Que eu acho que isso também é um privilégio. Eu acho que muito também da minha história e muito da gente ter escolhido trabalhar com o cuidado, com o servir e com o desenvolvimento humano, né? Que é esse estado de vigília o tempo todo, de me olhar e entender quais são os meus limites, quais são as minhas bordas, o que é meu, o que é do outro, né? Então hoje eu falo muito isso na minha prática, dessa responsabilidade compartilhada. O que é desse indivíduo, o que é dessa liderança, o que é efetivamente da empresa? Como é que a gente consegue separar esse joio desse trigo? E eu acho que eu não consegui separar isso na época que eu saí. E eu digo, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, talvez eu nunca tivesse saído. O que não é bom nem é ruim, porque a gente não sabe o que teria acontecido.
Porque, inclusive, não é. Exatamente. Porque não foi. Exatamente. Mas eu acho que tem um movimento da gente expurgar o mundo corporativo e as pessoas querendo sair muito insatisfeitas. E eu tenho uma tendência a calma. Primeiro, entende efetivamente aonde você está, o que isso representa para você, como que você consegue se nutrir de outras fontes que não seja só o trabalho, para que isso não vire também uma responsabilidade muito grande para a organização, sobretudo para a sua liderança e também para você mesmo. Ali não é o espaço onde você deve colocar todas as suas fichas e as suas expectativas de que a tua vida vai dar certo ou não vai dar certo, né? Eu acho que o trabalho, ele nos oferece muitas coisas, né? Gratificação, realização, ajuda a gente a pagar os nossos boletos, ajuda a gente a realizar os nossos sonhos. Com sorte, a gente faz grandes amigos, né? Mas tem uma parte existencial que eu acho que o trabalho talvez não vai entregar para a maior parte da população, né? Então, eu acho que é disso que a gente precisa falar. Eu acho que essas são as conversas que eu tenho conseguido abrir dentro do contexto organizacional para as pessoas entenderem que sair não é, às vezes, a solução, né? Permanecer é um desafio, né? Porque te Sem coloca dúvida. de frente com qual é a parte, né, dessa história que diz respeito a mim, né? E o que você percebe, assim, Mari, que para você foi uma inspiração para chegar nesse caminho? Teve uma história, teve um momento, teve aquela gota d'água do copo que transbordou, alguém, uma conversa, um sonho, vou até voltar um pouquinho atrás para te contar de onde que veio tudo isso, né? Eu tive uma experiência aos meus 17 anos, que foi perder um irmão assassinado no Rio, que era o meu único irmão na época. E eu tinha muita curiosidade de entender como que essa história tinha reverberado no meu sistema de origem familiar. E aí, essa história é uma história que me constitui enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional, naturalmente, né? Tanto que tem gente que diz que a gente só ensina aquilo que a gente precisa aprender, né? Então, acho que esse é um processo que talvez esse processo de cura eu vou levar ele até o fim dos meus dias, né? Porque você imagina a reverberação que isso teve. Eu sinto muito. No meu contexto familiar. E aí, o luto do irmão, depois eu fui entender, ele tem duas características muito importantes. Primeiro, tem uma culpa muito grande que porque o meu irmão e não eu, né? Não usufruir da vida e não aproveitar a vida e não degustar da vida. E o segundo, que é a invalidação desse sofrimento, porque é um luto não reconhecido e porque os protagonistas dessa dor são pai e mãe. Então, eu me calei muito frente à minha dor e eu acho que isso acabou, claro, né, teve um custo isso para mim. E depois que eu entrei para a faculdade, logo depois eu entrei para a faculdade de psicologia, já com esse desejo de querer entender, obrigada pela sua emoção, já um pouco com esse desejo de querer entender como que isso ia se dar na minha vida, né, na faculdade de psicologia. E aí, logo depois que eu terminei a faculdade de psicologia, pouquíssimo tempo depois eu vim para São Paulo. E aí, quando eu fui estudar os processos de luto, fazer essa formação há 8 anos atrás, eu entendi que o meu movimento de vir para São Paulo era muito mais um movimento de querer ter o meu espaço para construir a minha própria história a partir dessa experiência. Na qual, no Rio, que é a cidade de onde eu vim, eu estava muito misturada nessa dor, com meu pai, com a minha mãe, com a tragédia que tinha acontecido. Então, eu acho que tudo isso foi um processo de cura e uma necessidade também de entender essas reverberações, sabe? E o que ficou disso? O que é que está aí? Eu acho que o que ficou é essa oportunidade de poder ajudar as pessoas nesse movimento, porque eu acho que o processo de luto é um processo de reabilitação. O processo de luto é um processo de movimento, né? É importante a gente se colocar em movimento, né? Seja olhar para a dor e entrar em contato com tudo aquilo que reverbera, mas seja também aceitar os convites que a vida faz para a gente experimentar a vida, né? Então, eu acho que essa é um pouco inclusive da minha abordagem, na minha prática, que está muito explicada no livro, mas muito nesse lugar de é possível
e é necessário a gente encontrar esses espaços de afeto e de cuidado para a gente falar sobre todas as dores que a gente vive, muitas delas a gente traz de casa, mas como que a gente também se dá a oportunidade, ou seja, uma postura ativa frente aos convites que a vida vai continuar nos fazendo, né? Então, acho que esse para mim foi um movimento que fez muito sentido lá atrás, porque eu não queria dizer não para a vida. Eu sempre tive dentro de mim um desejo de dizer sim para a vida, apesar dessa experiência ter devastado meus pais. Depois de menos de um ano se separaram, que é muito comum, né? Sim. Então, eu falo que as nossas dores nos constituem, né? Então, eu acho que foi a partir dessa história que eu fiz esse movimento todo de buscar essas respostas e consegui hoje estar nesse lugar apoiando pessoas nessa trajetória, nessa travessia do luto, né? É interessante que enquanto você diz essas coisas, me ressoa assim, que falar de luto dentro de uma perspectiva humana mesmo, é falar da vida. Porque a gente fica dissociando um fenômeno do outro, num processo de dissociação, literal, da nossa realidade, que é de que a gente tem uma existência curta, breve, e a gente nem sabe quando termina, né? E a gente evita olhar para isso pelo medo que isso causa, mas o que a gente tem medo, para além da ideia de morte, do desconhecido, do fim de uma jornada, talvez tenha a ver com não poder existir, não poder ser quem você é de verdade, não poder estar, se apropriar dessa existência, porque uma vida sem dor, uma vida sem desafio, uma vida sem luto, é uma experiência destituída de aprendizagem e da possibilidade de começar de um outro jeito, de testar outras coisas e de conhecer uma força dentro da gente, que eu acho que é dessa força que você está me falando, né? Não sei, assim que eu estou sentindo, que te conecta com outras formas de enxergar a vida, que é claro, você não vai agradecer pelo luto, pela perda e pela dor, e eu acho que essa abordagem é até muito tóxica da gente se cobrar, né? Sim. Mas a gente pode reconhecer o que tem para além da dor, porque a dor está lá, a gente tem que validar e reconhecer, mas e para além dela? Em muitas perspectivas, ainda que com algum tempo dentro do processo, a gente consegue perceber outras coisas, né, que estão ali diante da gente. E isso foi uma coisa tão fenomenal que você não só escreve e fala sobre isso, você leva essa oportunidade de outras pessoas enxergarem essa perspectiva. Então a sua dor, ela é a dor compartilhada de muitos, mas também a sua esperança. Sem dúvida. Faz esse movimento, né? Eu acho que a dor, ela tem uma função, né? E não é um julgamento, uma crítica. Tem pessoas que preferem passar à margem dessas experiências, né? E é uma estratégia também para sobreviver, né? Eu sempre gostei de debruçar sobre as minhas questões, até para entender o que vinha depois disso, né? E quando você experimenta e saboreia essa oportunidade de entender o que isso me impactou, o quanto que isso impactou nas minhas escolhas, o quanto que isso impacta nos meus padrões, na minha consciência, acho que é um caminho meio sem volta, né? De você não passar alienado as questões que nos acontecem. E quando a gente pensa nos lutos, a gente está falando de uma média de 15 a 20 experiências de dor que a gente vai viver ao longo da nossa existência. 15 a 20. Que é um número tão assustador quando a gente pensa, para além da gente perder pessoas que a gente ama, né? Então, tem o divórcio, tem mudança de trabalho, tem esses processos de identidade que a gente vive profissional e que arrancam a nossa pele, fazem com que a gente tenha que trocar a nossa pele, a perda de um bichinho de estimação, o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Um endereço com o qual você se identifica há anos. Exato. Aborto, processo de infertilidade, ou seja, é o imponderável da vida, né? A gente não foge, eu brinco, a gente não tem rota de fuga, não tem saída de emergência. O que tem, tá aí, tá dado, né? Se a gente não viveu ainda nenhuma experiência, sinto muito, mas você viverá, porque isso é um imponderável, faz parte da vida, chama vida isso, né? Então, viver essas experiências de rompimento de vínculo
e de fortalecimento de vínculo e não compreender o que aquilo pode te entregar, para mim é um desperdício, né? Porque a gente cresce nessas experiências, a gente consegue elaborar, a gente consegue dar um novo... Completamente. A gente consegue dar um novo significado, né? Então tem uma oportunidade muito bonita, mas dói, né? Dói, né? Dói. E tem uma outra coisa que eu fico pensando, que assim, às vezes, a vida que a pessoa teve diante de, enfim, determinadas circunstâncias e tal, é uma vida também de tanta dor que quando alguma coisa se encerra, ela sofre porque se encerrou, mas a gente vê mulheres viúvas felizes, homens que depois da viuvez ficam felizes, e isso é uma coisa até que em algumas circunstâncias constrange a família ou as pessoas no entorno, porque deflagra um luto em vida. Né? Então eu acho que tem muitas formas da gente não viver a nossa vida e não validar a nossa existência, e às vezes a gente fica fingindo ou fugindo do fim, né? Mas a dor do fim e o fim da dor. Perfeito. Assim, alguma outra coisa vem depois disso. Sim. Porque vem. Né? Eu estava vendo uma pesquisa outro dia, Mari, que me chamou a atenção porque falava sobre a nossa biologia, né? Os pesquisadores estavam identificando alguns tipos de micro-organismos que ficam nas nossas cinzas. Então, das nossas cinzas nasce alguma coisa que vai para a terra, que vai para um... Então, eles falando, inclusive, sobre a perspectiva do luto e da morte, como algo que também vai virar uma outra coisa, que é... E eu acho que isso também é uma grande metáfora para a nossa vida, Sim. né? Então, às vezes eu vejo pessoas que se aposentam, né, depois de muitos anos dentro daquela instituição e ficam absolutamente perdidas. Há muitos casos de suicídio, né, em função disso. Mas há aquelas que se perguntam por que é que ficaram tanto tempo vivendo uma rotina em que o café que ela tomava era o que estava na cafeteria da empresa, em que a vida dela era ditada por relacionamentos, escolhas, às vezes ritmos de vida em cidades que inibiam a vida, né? Então, eu acho que essa coisa da ideia de luto como ciclos que se encerram e que a gente às vezes precisa se apropriar sem esperar doer tanto. Era aí que eu queria chegar. Sim. Porque a gente começa a demonizar o fim das experiências, não só porque elas doem porque demoram muito às vezes. A gente sai da experiência escangalhado, destruído, judiado, sem recurso nenhum, porque levou muito tempo para tomar a decisão, né, para aceitar. E só faz esse movimento quando tem, por exemplo, um filho na UTI, ou quando sofre um acidente de carro e aí dá aquele tranco de falar o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Eu acho que esse é de novo, um modo que a gente vive na sociedade que convida a gente para sair da nossa presença e entrar no piloto automático, e isso vai afastando a gente dessa possibilidade de olhar a qualidade dos nossos vínculos, os nossos afetos, as nossas escolhas, os meus prazeres, o quanto que eu estou me negligenciando, que é essa reforma íntima, né? Que é uma reforma íntima que a gente precisa de tempos em tempos fazer, né? Eu sempre falo na minha prática que quando a gente assina um contrato de trabalho, e isso também serve para contratos, por exemplo, de casamento. Quando a gente assina um contrato de trabalho, tem 1 milhão de cláusulas que às vezes a gente nem lê, e ele fica ali na gaveta. Aí às vezes você passa, como você disse, 5, 10, 15, às vezes 20 anos numa empresa, e você não teve a oportunidade de rever esse contrato e as cláusulas que você assinou lá atrás, né? Então, durante 5, 10, 15 anos, a gente se transforma muito. A gente vira pai, a gente vira mãe, a gente passa por perdas. E a gente está operando nas mesmas cláusulas lá de trás, né? Então, uma palavra que eu tenho usado muito que é repactuar, né? Senta e conversa e repactua. Olha, mas eu não tinha filho, agora eu faço uma atividade física que está me demandando. Como é que a gente pode redistribuir as atividades ou o tempo ou repensar a nossa relação? Eu acho que muito nesse lugar, as minhas necessidades mudaram, e que bom que eu estou percebendo isso. Provavelmente as necessidades da empresa mudaram. E antes da gente romper,
Como é que a gente consegue repactuar? É possível? Faz sentido? É bom para mim que a gente repactue, mas será que é bom também para o outro, né? Então, acho que são conversas profundas, exigem uma energia, um investimento de tempo. E esse é o mais difícil, né? Da gente tentar ir cutucando isso e cavucando isso dentro do contexto organizacional, né? Nesse período todo que você vem fazendo esse trabalho, fiquei com vontade de saber se você tem alguma história, algum recorte de alguma coisa que você tenha visto que é motivo de inspiração, trouxe inspiração, porque quando a gente vê alguém entrando no luto, aquilo não inspira a gente. Normalmente a gente olha para quando a pessoa está saindo do luto, e aí a gente fala, uau, que história inspiradora, nossa, a pessoa se aposentou, eu olho e tenho compaixão daquilo, aquilo quase que me traz um sentimento de luto compartilhado, que é muito importante, porque valida a dor do outro, mas a gente não está habituado a se inspirar, né, antes de ver o final da história, então... Sim, perfeito, esse é um ótimo ponto, assim, eu acho que quando a gente pensa na empresa, né, assim, acompanho os casos, assim, Cíntia, que são bem emblemáticos, assim, né? Eu tenho um caso que eu acompanhei recente, que é uma mãe que perdeu um filho, o único filho de 8 anos, com aquela meningite super agressiva. Em uma semana, ela perdeu o filho. E aí, uma negociação, me chamaram para fazer uma negociação, assim, de estratégia de retorno, como é que faz, como é que não faz, e eu pedi lá em Belo Horizonte, no interior de Minas, pedi para falar com o gestor. Quando o gestor vem para a reunião comigo, em pânico, né? Que, nossa, contrataram uma psicóloga para vir falar sobre isso, eu já não estou lidando bem com isso. O que eu fiz de errado? Esse estigma, né? O que eu fiz de errado? Aí eu abri a reunião falando que era uma agenda positiva, que eu queria entender como é que ele estava lidando com aquilo. Ah, Mariana, mas eu já dei para ela todo o tempo que ela precisa, e eu estou... muito tranquilo de que tá tudo bem, ela vai voltar e eu não preciso que ela volte, eu dou todo o tempo que ela precisa e tal. E eu fui numa conversa com ele para entender o que isso significava do ponto de vista da área dele, que tem entregas para fazer, resultados e tal. Conversa vai, conversa vem. Então, a gente está implementando um sistema agora, que a gente está há 2 anos estudando para a implementação desse sistema. Eu não tenho como receber essa funcionária de volta. A gente não pode afastar ela. E aí é onde entra o letramento emocional, né? Que é explicar para esse líder que está em pânico, porque efetivamente ele tem um resultado muito importante para entregar, e ao mesmo tempo ele tem pânico porque ele não acha que vai conseguir dar conta de incluir o cuidado com essa funcionária que volta enlutada. Nessa equação. É uma conta que não fecha, exatamente. Porque a gente está falando de potência, de um projeto que está aí a ser implementado, e a gente está falando de uma pessoa que está na sua impotência máxima. Então, esses espaços eu sei que transformam, porque quando eu trago o letramento para dizer, quando você diz para ela que ela pode ficar em casa o tempo que ela quiser, por mais que a sua intenção seja muito positiva, você está incluindo nela uma camada de dor que é quase que uma mensagem intrínseca de que essa pessoa vai ficar meio de escanteio, porque efetivamente eu não vou dar conta. E aí quando você explica que isso acontece com o indivíduo que está enlutado, porque o luto ele já oferece essa inadequação social muito grande, aí a pessoa cai em si. E aí é quando tem a transformação e você fala, puxa, realmente não faz sentido afastar e não faz sentido dar férias, sabe? E ali é onde brota uma consciência de falar, obrigada, eu já entendi que eu preciso agir diferente. E aí tá, então vamos falar de como você vai agir a partir desse entendimento, sabe? Então eu entro muito com um conhecimento técnico, né? E não é um conhecimento que tem o objetivo de diminuir a dor, mas de explicar a dor. Quando eu falo para uma liderança o que significa uma mãe que está passando por isso, quais são as dimensões afetadas desse indivíduo, dessa mãe, desse funcionário, ele dá 5 passos atrás. Não, realmente eu não conseguia nem imaginar a dimensão disso, a complexidade disso. E aí é isso, é pegar na mão e dizer o que você vai falar, qual a palavra que você vai usar, o que você vai dizer, o que você vai fazer. Porque tem um desconhecimento muito grande, né? Então esse letramento emocional traz essa paz para que as pessoas
se sintam mais minimamente seguras nessas tratativas, no manejo desses casos, sabe? Eu sinto que falta uma ideia do como fazer. É isso. A pessoa pode estar muito bem intencionada, É isso. até com um grande nível de abertura, mas ela tem um resultado para entregar, ela tem famílias dependendo também daquele trabalho, então, olhando assim de longe, pode parecer uma falta de sensibilidade, de desinteresse, quando na realidade a gente precisa sentar junto, exatamente como você fez, e trazer para ele a oportunidade de se conhecer de um outro jeito. Exatamente. Se você estivesse, né, você falou agora há pouco sobre isso, em uma posição de liderança hoje, talvez você fosse uma outra líder. Exatamente. Né? E o que transforma, né, justamente são essas oportunidades de pessoas que se sentam sem o julgamento, com abertura para entender onde é que está a dificuldade. E aí quando você fala da dor, Mari, me vem também um outro aspecto, que assim, às vezes a gente vive em função de evitar a dor, a gente demonizou a dor na nossa sociedade, né? E eu acho que a gente vive um momento, em função da tecnologia, em que a dor parece absolutamente algo demonizado, né? Então a gente vive em função de recompensas imediatas, de validação instantânea, a gente está fugindo do processo para ir direto para o resultado o tempo inteiro, e isso tem uma série de consequências, né? No mercado de trabalho já, inclusive, isso é percebido, porque não há tolerância à dor, então não há tolerância ao erro, não há tolerância à falha, não há tolerância ao cansaço, à tristeza e a todas as emoções que são absolutamente naturais e saudáveis. Então, quando a gente tenta silenciar a dor, a gente não percebe, mas a gente está silenciando a saúde. Perfeito. E a cadeia toda que nos torna produtivos, sustentáveis. Humanos, podendo contribuir, porque aí a gente vai lá e fala sobre iniciativa, sobre disrupção, sobre criatividade, inovação. Não há como, humanamente, né? E aí sem humanos, eu acho sempre bom lembrar, não há tecnologia, já que uma coisa veio depois da outra e não o contrário. Não há como se não há o reconhecimento da dor como uma das coisas que estão ali, não a única. E não há algo a ser evitado. Muitas vezes ela tem que ser aceita, confrontada em alguns níveis, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente coloca experimentos comportamentais para que a pessoa possa entrar em contato com aquilo que a fere, a machuca, causa dor, de forma a sustentar o seu processo de ganho de segurança, de rastreios de percepção de segurança em si e com neurocepção no entorno, para que ela perceba que às vezes o que ela pensa sobre a experiência é mais doloroso do que a experiência em si. Perfeito. Então eu acho que essa evitação da dor, e aí de tudo o que está associado a ela como luto, perda, não saber receber uma pessoa de volta, acaba entrando, né, no jogo. Eu faço mentoria para uma executiva que ficou 6 meses afastada por burnout. E essa paciente, ela disse que o marido ia instalar uma máquina de café expresso no carro. E ela já fazia uso de shampoos a seco no carro. Ela não tinha tempo, ela não dedicava, não conseguia organizar uma agenda nas quais essas coisas pudessem não ser algo que a atrapalhassem. Bom, e aí ela tinha um super resultado, não à toa, é uma alta executiva, a empresa validava esse excesso, que vinha também dela, não era só uma coisa da instituição. A gente às vezes olha para a instituição, mas tem o indivíduo na instituição topando, ou ele mesmo dando ritmo, porque quando eu sei que eu posso sair às 6, mas eu quero que o meu chefe ache que eu trabalho mais que o meu colega que vai sair às 6, eu fico até 6:30. E sem perceber, eu estou mudando a régua de todos para que eu me beneficie. Mas enfim, essa é uma outra discussão de que tem um indivíduo ali. Bom, ela desmaiou um dia, precisou, né, do afastamento, ficou 6 meses fora. E nesse processo, ela chega para mim, depois de 4 meses mais ou menos afastada, me dizendo que estava se sentindo até julgada pela terapeuta anterior, que dizia que a responsabilidade era completamente dela, que isso é algo que eu também não consigo aceitar. E a gente foi fazendo essa investigação de outras coisas. E aí, bom, quando ela retorna agora, há pouco tempo,
para o trabalho, ela é uma mulher que tem uma rotina em que ela vai a um centro espírita uma vez por semana, e aí ela faz exercício físico todos os dias, e ela tem uma dinâmica em que ela almoça ou janta com os filhos e com o marido, e aí ela descobre outras roupas e outras cores e outras... E ela então está saudável. Quando ela volta para o trabalho, a empresa não está preparada para o retorno, né? Então, e dizem coisas para ela do tipo, olha, bem ou mal, sua área ficou muito bem aí durante 6 meses, o que você tem a agregar agora, né? E esse medo de voltar, de já não se reconhecer nem como antes do afastamento, nem como o depois, e nem... Então, eu acho que esse lugar... Muito difícil. Né, que é institucional, que é cultural, de trazer a pessoa de volta para o local que a adoeceu. Eu vejo muitos especialistas debatendo, alguns acham que isso é possível, outros acham que não. E aí veio algo muito incrível de dentro dela. Ela falou para mim, olha, eu sei o que eu tenho para oferecer. Eu vivi um afastamento, eu não sou a única nessa empresa gigante. Eu quero criar, ou capitanear, enfim, um comitê que fale sobre boas práticas de saúde mental, sobre saúde social, em que as conversas possam acontecer sobre o que leva as pessoas a se afastarem. O que uma executiva como eu, que tenho 30 anos de casa, desde que eu nasci, praticamente entrei, fiquei aqui até me afastar doente. Não é isso que a instituição quer para mim. Também não é o que eu quero para a instituição. Então, o que é que eu posso fazer para fazer a diferença na vida das pessoas? E aí, eu estou contando isso porque você falou sobre a dificuldade de pertencer, né, e de permanecer. E eu acho que aí tem esse espaço em que se você é ouvido no momento do retorno, né, eu acho que você tem tanto a ensinar e a trocar, e aí esse aprendizado ele é valorizado. Então a pessoa não se sente mais marginalizada, apontada, não é mais uma falha ter se afastado. E existe uma subnotificação também, né? Me parece que a cada 10 pessoas que se afastam por razões de saúde mental, uma entrega o atestado, dizendo que é por isso que está se afastando. Por que isso acontece? Né? Porque a gente não tem espaço para as emoções que são parte da vida. Que eu acho que é um pouco do que você está trazendo aqui. E acho que tem também um problema bem grande de comunicação, assim, que eu acho que é um pouco desse caso que eu contei, que não necessariamente uma pessoa que está doente, ela não pode trabalhar. Claro que depende do nível, né, dos sintomas e da funcionalidade. Mas, às vezes, uma pessoa que está em processo de retorno e de cura, ela também pode ser muito produtiva, né? Então, por que a gente acha que, que assusta, afastada por burnout, afastada por depressão? A gente não quer, né? A gente pode trabalhar de muleta, mas a gente não pode trabalhar triste porque a gente está vivendo uma experiência mais existencial, né? Então, acho que tem uma série de fatores, mas esse letramento acho que falta para as pessoas entenderem que tá tudo bem, não vai mudar, sabe? A empresa não existe para nos adoecer. Qual é a complexidade que tá, seja em programas que foram mal implementados ou que a empresa negligenciou, ou quem é a liderança dessa pessoa que talvez não tenha medido os esforços na pressão, né? O quanto que ela também só pôde fazer essa revisão da sua identidade a partir dessas exigências. Então, eu acho que tem de novo, uma coisa de tudo meio misturado e a gente não consegue nomear e, sabe, desatando esses nós com calma para dizer isso pertence à organização, isso pertence à liderança. Então, eu acho que isso fica muito embolado. Até para o médico do trabalho, eu acho que é difícil um diagnóstico de burnout, porque ele não consegue compreender todo o filme que esse funcionário viveu. Ele vê uma fotografia, né? Então, acho que é difícil para o líder, eu acho que é difícil para o médico do trabalho, eu acho que é difícil para o topo da organização, é difícil para a área de RH. Fica todo mundo meio batendo cabeça, sabe? Essa é a sensação que eu tenho, assim. Porque fica parecendo que as pessoas estão tentando responsabilizar umas às outras, ao invés de ter o entendimento de que a responsabilidade compartilhada ela é pelo cuidado. O cuidado é coletivo. A saúde mental é individual, mas o cuidado é coletivo. Exatamente. E aí fica uma culpabilização
sem o entendimento de falar, não, vamos juntos. Como é que a gente faz diferente? Como é que a gente reúne esses saberes dentro da própria organização, seja do médico, seja da área de RH, seja da liderança, seja às vezes de um advogado do trabalho que precisa estar nessa conversa, para a gente poder tomar melhores decisões. Não é, eu falo que eu acabo com o efeito batata doce, batata quente. Fica todo mundo assim, em pânico daquele problema e transfere para o RH e o RH transfere para o líder. Tá me doendo, deixa. Exato. Então, como que a gente coloca o problema na mesa e cada um com o seu saber aporta conhecimento para que a gente consiga tomar uma decisão juntos? Isso não é problema exclusivo da área médica, não é problema exclusivo da área de negócios e não é problema exclusivo do RH, né? Como que, enquanto organização, a gente tem esse olhar que é um olhar um pouco mais de dar às pessoas é um chamado à responsabilidade, sabe? Todos nós temos uma responsabilidade, né? Quando a gente fala das taxas de suicídio, a cada 45 segundos no mundo hoje uma pessoa se mata, segundo a Organização Mundial de Saúde. É muito subnotificado, inclusive. Completamente. É muito grave, esse número é muito grave. Então não é um problema de saúde pública exclusivo, é um problema de todos nós. Se a gente tem um colega que está trabalhando com a gente, que você percebe sinais, desempenho flutuante, processos muito autocríticos, é possível você se aproximar e tentar encontrar um jeito de se conectar para poder ajudar de alguma forma, sabe? Então, acho que falta essa responsabilidade e falta também um pouco desse letramento, eu acho, sabe? Eu venho falando sobre fadiga da compaixão. Eu adoro esse termo. Porque é disso, né? A gente acaba por achar que está impotente e está cansado e também se sente muito isolado. Bom, a gente está vivendo uma epidemia de solidão no mundo, né? Eu estava vendo que a ONU, me parece, tem escritórios em alguns locais do mundo com centros para socialização, para ver se a gente consegue, de alguma maneira, resgatar, por meio da tecnologia, inclusive, o contato entre as pessoas, né? Eu acho que a gente tem falado muito sobre preguiça social, né? Essa coisa de, que preguiça. E não é preguiça, é desinteresse. O medo de estar exposto ao julgamento do outro, sentir que não tem nada a oferecer, falta de abertura para lidar com o diferente, intolerância, falta às vezes de capacidade mesmo de engajamento, porque está ferido, está adoecido. Exato. E a gente fica adotando essa postura e até enaltecendo muitas vezes essa questão, né, do isolamento, sem entender que ela é a ponta do iceberg de algo muito maior, né? Eu sempre gosto de dizer, né, que os liderados, eles não esperam líderes emocionalmente perfeitos. Os liderados esperam líderes emocionalmente honestos. Nossa. Né? A gente prefere investir numa empresa que tem uma dimensão afetiva. Se a gente for fazer um exercício de pensar todos os chefes que a gente teve ao longo da vida, não foram chefes que ensinaram coisas técnicas pra gente, mas foram chefes que estenderam uma mão pra gente, foram chefes que apontaram um caminho que talvez você não estivesse percebendo porque você estava cega por alguma razão. Chefes que colocaram a mão no ombro e falaram, tô aqui contigo, a hora que você precisar, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? Então, eu acho que tem um resgate dessa humanidade que a gente, durante muito tempo, foi proibido de falar sobre isso no contexto do trabalho. Fomos muito exigidos a ter todas as respostas, a estar sempre bem. Isso está custando caro, né? Custando muito caro para a sociedade, né? Então, como é que a gente resgata a oportunidade da gente oferecer um lenço para uma pessoa que está emocionada e dizer, tá tudo bem você se emocionar, né? Aqui é um espaço que é possível você se emocionar, porque para eu encontrar potência... Não é falta de profissionalismo. Não, né? Exato. Para eu encontrar a potência de uma pessoa, eu preciso navegar pela sombra dela, pelas dores dela, pelo que está acontecendo, pela impotência dela, para que eu consiga levar ela para a performance, que não está... É indiscutível, a gente precisa alcançar as metas, os resultados, está tudo certo. Mas a forma como a gente vai alcançar esses resultados é que a gente pode pensar de um jeito diferente. Sim. Para além das bordas de uma organização, como é que a gente cuida desse entorno, como é que a gente cuida dessas famílias, dos fornecedores, dos outros stakeholders. A cadeia toda, né? Da cadeia toda, exato, né? Então, eu acho que
esses processos os processos de luto afetam todas as nossas dimensões, né? Então, afeta a nossa dimensão cognitiva. A gente não vai performar como a gente performava antes. Então, se o meu chefe exige que eu performe num estado que eu estou mais desorganizado, como eu performava antes, vai ter muita dor, né? E não vai ter entrega. E vai ter exaustão, e vai ter adoecimento, e vai ter afastamento. Tudo debaixo do tapete. Quando você vê, tem uma conta que a vida te apresenta caríssima, né? E a gente coloca as pessoas, às vezes, também de frente para uma parede, dizendo, esse aqui é o fim. Exato. Né? Então, diante de uma experiência como essa, quando parece não haver saída e nem cuidado possível, que a pessoa desiste. Bom, se essa é a vida, então essa vida eu não quero. Exatamente. E aí a gente está criando uma cultura, né, para que as pessoas desistam de si, da própria vida. Exatamente. Ao invés de desistir de algo, alguma coisa tem que morrer, mas não necessariamente sou eu. Exatamente. Né? Não necessariamente é o meu trabalho, talvez a forma de desempenhá-lo, a maneira como eu estou me vinculando. Né? Exatamente. Uma coisa não precisa ser excludente da outra, né? Eu acho que a proposta é essa, né? Como é que a gente coloca o cuidado, a gentileza, o afeto, quando a pessoa está precisando de colo, de ser agasalhada emocionalmente. Depois que ela volta para a sua funcionalidade, ok, vamos cobrar aquilo que ela se comprometeu quando ela chegou para trabalhar nessa empresa, nessa área. Né? Então, esses dois polos o tempo todo, que eu acho que esse é o grande desafio, por exemplo, de uma liderança, né? Que é em que medida eu cuido e em que medida eu cobro o resultado. Claro que a gente não tem uma resposta, porque cada caso é um caso. E também não tem uma bala de prata que você vai lá e resolve tudo, mas essa experimentação. Hoje eu acertei, hoje eu tive uma conversa boa, talvez hoje eu tenha pegado mais duro, talvez hoje eu tenha sido mais permissiva, e a gente ir se aceitando nessa experimentação. Porque hora a gente vai ser mais duro às vezes, hora a gente vai ser menos e tá tudo bem, né? Sem comprometer, claro, a dinâmica, né, das pessoas e a dinâmica do resultado. Porque a gente está falando daí, eu acho que do cuidado como uma dimensão da nossa humanidade. É isso. Ele sempre cabe. Eu tenho uma frase que me acompanha há muitos anos. Eu trabalhei em hospitais por 15 desses 25 quase que eu estou atuando. E eu me lembro, assim, né, das experiências de acompanhar famílias enlutadas. E eu aprendi algo como, nem tudo pode ser curado, mas tudo pode ser cuidado. É isso. E às vezes a gente se exclui da nossa responsabilidade no cuidado por todas essas razões que você está trazendo, mas talvez, quem sabe, essa conversa possa inspirar as pessoas, né, a revisitarem o seu papel e a nutrir de esperança a potência que existe nos encontros. Muitas vezes a gente fica achando que não tem nada para dizer para aquela pessoa, não sabe o que dizer, e o que a gente tem para oferecer de mais valioso é uma escuta, é se colocar do lado, eu queria te ouvir. Aquela vai ser talvez a melhor conversa de muitos tempos que você vai estar oferecendo para alguém, porque isso já é tão raro hoje, né? E não tem nada mais gostoso, né, do que a gente ligar para alguém que a gente sabe que vai se interessar pelo que a gente tem a dizer, né? Eu sou uma pessoa que, isso eu puxei da minha mãe, eu nutro muito bem as minhas amizades, eu acho, assim. Eu tenho grandes amigas, assim, da vida toda. E eu tenho umas 3 ou 4 amigas que eu sei que, se eu ligar, elas vão estar inteiras para mim. Não tem nada mais potente do que isso, do que eu sei que, a hora que eu precisar, ela vai me escutar. E é isso. Eu só preciso disso. Eu não quero conselho, eu não quero que aponte caminho. Eu só quero um momentinho de disponibilidade emocional que a pessoa tem do tempo dela para me escutar. Acabou, né? Mas a gente foi se perdendo, eu acho, ao longo do caminho, né? Se perdendo desse cuidado, dessa amorosidade. E por que não levar essa amorosidade para dentro desses espaços, que são espaços inóspitos durante muitos anos. Eles não eram espaços que cabiam esse tipo de palavra. Um espaço com tantos humanos ao mesmo tempo interagindo. Com tanta potência, exato. Com tanta potência. Por que a gente não usa essa potência como uma grande energia de aprendizado, de transformação, de crescimento, né? Eu vejo
às vezes, uma fantasia de que se a gente abre espaço para falar de dor, algumas empresas, assim, eu percebo que tem pessoas que dizem, não, mas daí vai virar uma terapia coletiva, aí só vai se falar disso. E a verdade é que não. Quando você abre um espaço e organiza, as pessoas enxergam que aquilo é uma demanda, que há contenção, há contorno, naquele momento, para aquele espaço. E aí, ao invés disso virar uma coisa generalizada, inibe justamente que isso aconteça de forma desassistida, menos cuidadosa, e tem uma série de coisas que são impactadas aí, né? Só o fato da pessoa conseguir ventilar aquilo já é um processo de cura, né? Traz alívio, traz esse sentimento de que eu não estou sozinho, né? Porque todas as intervenções que eu faço, coletivas, eu tenho esse feedback. Nossa, que bom que eu não estou sozinho. Tem sentimento melhor do que esse? Nossa. Né? Mari, muito obrigada pelas suas contribuições. Foi uma conversa deliciosa. Vou pedir para você autografar o meu livro. Vou autografar. Queria que você deixasse uma mensagem que para você foi uma inspiração ou algo que foi importante para você, para quem está acompanhando a gente. Eu acho que eu tenho tido uma, talvez, linda oportunidade de oferecer um pouco de conforto dentro do desconforto, né? E eu aprendi isso com o André Ferraz, que era o meu coordenador em Brumadinho. E essa é uma frase que eu trago assim todos os dias para o meu trabalho, que é: eu não sou capaz de curar alguém, eu posso ser veículo de ventilação, de agasalhamento, de colo, de acolhimento, de conforto, mas não tem nada mais gratificante do que poder acompanhar uma pessoa que está dizendo não para a vida e de repente ela começa a dizer sim para a vida, né? Que é um pouco desse caso que você trouxe dessa paciente. Então eu acho que a gente poder, eu sou uma pessoa muito grata e muito feliz por poder colocar o meu ofício a serviço do outro e a serviço dessa humanidade. Que coisa linda, muito obrigada. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. Foi mais inspirador ainda para mim do que já vinha sendo, te conhecer, te ter mais perto. E hoje, como a gente está fazendo as gravações dos primeiros episódios, eu estou com o apoio da Marcele, do Flores da Mar, uma amiga querida, que se tornou florista e tem um espaço super aconchegante para receber mulheres. E quando eu disse a ela que eu receberia você aqui também, ela sentiu vontade de também te presentear. Lindo. A flor, ela é o reflexo de um processo, né, assim, que começou da sementinha, que parecia que estava se desmanchando e nada haveria, e quando tudo parecia o fim é que houve o começo, né? Um brotinho que rompe o solo, que abre e que desabrocha. Então esse é o processo final de algo incrível, né? Acho que a gente precisa olhar para a vida como esse processo também. Mari, muito obrigada. Obrigada novamente. A você mais uma vez por esse carinho, por essas flores, pela conversa tão inspiradora. Obrigada. Gente, sigam a Mari, sigam também aqui o podcast, mandem para nós sugestões de temas e pessoas que vocês achem que são inspiradoras.